Lição número 182. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Esse mundo em que pareces viver não é a tua casa. E em algum lugar da tua mente tens o conhecimento de que isso é verdadeiro. A memória de casa continua te perseguindo como se houvesse um lugar que te chamasse de volta, embora não reconheças a voz e nem o que essa voz te lembra. Mesmo assim, continuas te sentindo como um estranho aqui, vindo de algum lugar completamente desconhecido. Nada tão definido que possa dizer com certeza que és um exilado aqui. Apenas um sentimento persistente, em alguns momentos pouco mais do que uma diminuta pulsação, em outros vagamente relembrado, ativamente descartado, mas algo que com certeza vai voltar de novo à tua mente. Não há ninguém que não saiba do que estamos falando. No entanto, alguns tentam deixar de lado os seus sofrimentos em jogos para ocuparem o seu tempo e afastarem a sua tristeza. Outros negarão estar tristes e nem reconhecem em absoluto as próprias lágrimas. Outros ainda insistirão que aquilo de que falamos é ilusão, que não deve ser considerado como nada além de um sonho. No entanto, quem, em simples honestidade, sem defensividade e auto-engano, negaria que compreende as palavras que estamos proferindo? Falamos por cada um que caminha por esse mundo, pois ele não está em casa. Vai incerto numa busca sem fim, buscando na escuridão o que não pode achar, sem reconhecer o que é que está buscando. Constrói 1000 casas, mas nenhuma satisfaz a sua mente inquieta. Não compreende que está construindo em vão. A casa que busca não pode ser feita por ele. Não há nenhum substituto para o céu. O inferno foi tudo o que ele jamais fez. Talvez penses que é a tua casa de infância que queres achar novamente. A infância do teu corpo e aquele lugar que o abrigava é agora uma memória tão distorcida que apenas seguras um retrato de um passado que nunca aconteceu. Entretanto, há uma criança em ti que busca a casa do seu pai e sabe que é uma estranha aqui. Essa infância é eterna, com uma inocência que durará para sempre. Aonde quer que essa criança vá, a terra é santa. É a sua santidade que ilumina o céu e que traz à terra o puro reflexo da luz do alto, em que a terra e o céu estão unidos como um só. É essa criança em ti que o teu pai conhece como o seu próprio filho. É essa criança que conhece o seu pai. Ela deseja ir para casa tão profundamente e incessantemente que a sua voz te implora que a deixes descansar por um momento. Não pede mais do que alguns instantes de alívio, apenas um intervalo em que possa voltar a respirar o ar santo que enche a casa do seu pai. Tu também és a sua casa. Ela voltará, mas dá-lhe um pouco de tempo para ser ela mesma, na paz que é a sua casa, descansando no silêncio, na paz e no amor. Essa criança precisa da tua proteção, está longe de casa. Ela é tão pequenina que parece que pode ser facilmente excluída. Sua vozinha pode ser prontamente abafada. Seu chamado por socorro pode passar por quase despercebido em meio aos sons ásperos e ruídos dissonantes do mundo. Mas ela sabe que em ti ainda habita a sua proteção segura.
tu não a decepcionarás. Ela irá para casa e tu irás com ela. Essa criança é a tua ausência de defesas, a tua força. Ela confia em ti. Veio porque sabia que não falharias. Ela te fala baixinho e incessantemente da sua casa, pois quer levar-te de volta com ela para que ela própria possa ficar e não retornar mais uma vez aonde não é o seu lugar e onde vive como um pária no mundo de pensamentos alheios. A sua paciência não tem limites. Ela esperará até que ouças a sua voz terna dentro de ti, chamando-te para deixá-la ir em paz, junto contigo, ao lugar em que está em casa e tu junto com ela. Quando te aquietas por um instante, quando o mundo se afasta de ti, quando as ideias sem valor cessam de ser valorizadas em tua mente inquieta, então ouvirás a sua voz. Ela te chama de modo tão tocante que não resistirás mais. Naquele instante, ela te levará para casa e tu ficarás com ela, em perfeita quietude, silêncio e paz, além de todas as palavras, intocado pelo medo e pela dúvida, com a certeza sublime de que estás em casa. Descansa com ela frequentemente hoje, pois ela se dispôs a tornar-se uma criancinha para que pudesses aprender com ela o quanto é forte aquele que vem sem defesas, oferecendo apenas mensagens de amor àqueles que pensam que ela é o inimigo. Ela tem nas suas mãos o poder do céu e os chama de amigos e lhes dá a sua força para que possam ver que quer ser amiga para com eles. Ela lhes pede que a protejam, pois a sua casa está muito longe e não voltará para lá sozinha. Cristo renasce como uma criancinha a cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa, pois ele tem que aprender que aquilo que quer proteger é apenas essa criança, que vem sem defesas e que está protegida pela ausência de defesas. Vai para casa com ela de vez em quando hoje. Tu, aqui, és tão estranho quanto ela. Hoje, toma tempo para deixar de lado o teu escudo, que não te traz nenhum proveito, e abaixa a lança e a espada que ergueste contra um inimigo inexistente. Cristo te chamou de amigo e irmão. Veio até pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje, completo e completamente. Ele veio como vem uma criancinha, que precisa implorar a proteção e o amor de seu pai. Ele domina o universo e, no entanto, te pede incessantemente que volte com ele e que não tomes mais ilusões por teus deuses. Não perdeste a tua inocência. É por isso que anseias. É esse o desejo do teu coração. Essa é a voz que ouves. E esse é o chamado que não pode ser negado. A criança santa permanece contigo. A sua casa é a tua. Hoje ela te dá a sua ausência de defesas e tu a aceitas em troca de todos os brinquedos de combate que fizeste. E agora o caminho está aberto e o fim da jornada finalmente à vista. Aquieta-te por um instante e vai para casa com ela, e por algum tempo fica em paz. Bom, aqui no mundo, a única coisa que a gente deveria fazer é o que a gente não faz. Se você perceber, nós vivemos em uma sensação basal de falta,
de medo, de ansiedade, de cansaço, de preocupação, de tristeza, de angústia, de irritação, de dúvidas, de uma sensação de erro e até de desmotivação, de desânimo. E cada vez que a gente sente isso um pouco mais forte, o que a gente faz? A gente foge, a gente busca algo para se distrair, a gente busca algo que nos faça esquecer essas sensações, algo que nos dê um alívio, algo que nos dê uma satisfação. Por exemplo, você sente tristeza e aí, para fugir dessa tristeza, busca uma satisfação com uma caixa de chocolate. Você sente desânimo e aí, para fugir dessa sensação de desânimo, você busca satisfação fazendo compras, comprando coisas novas. Isso é o que a gente chama de vícios. Tem gente que sente tristeza e fuma uma maconha todos os dias, não é? Isso é um vício, sim. Mas vício não é só isso, né? Não é só maconha, drogas ou bebidas ou cigarro. Vício é uma fuga. Vício é a busca de prazer para fugir da dor. É isso que é vício. Então, nós no mundo somos viciados em fugir, mas a gente só está reencenando aqui o vício da consciência. A consciência tem esse primeiro vício de fugir. Lembra que por causa da culpa e do medo do ataque, ela fez as imagens para fugir, para se distrair, né? Ela quis fugir deste estado de dor. Ela fez as imagens para sentir prazer, para satisfação, para encontrar alívio da dor que ela sente. E é isso que ainda continua acontecendo, mas através de nós. A consciência continua fugindo, continua buscando uma distração, uma satisfação no mundo, mas através de nós, desses personagens aqui. E aí o que acontece? A gente não escuta a voz da verdade. A gente continua vivendo essa ilusão, essa coisa doentia aqui. Então, essa sensação basal que eu estava falando a recém, de erro, de falta, de insatisfação, de ansiedade, tristeza, solidão, angústia, isso é o que o texto aqui chama de se sentir um estranho aqui nesse mundo. E não tem ninguém nesse mundo que não sinta isso, não é? Ou seja, pode até dizer que não, mas com toda a certeza, ele sabe do que a gente está falando, como diz aqui no texto. Só que cada vez que essa pessoa ela se sente um estranho no mundo, então, né, querendo voltar para casa, ela não olha para essa sensação de estranheza, pelo contrário, ela foge disso. Ela foge para o mundo para encontrar satisfação no mundo e assim receber o alívio. E este looping aí de fugir, né, faz com que o retorno para casa nunca seja possível. Isto é, estamos nos defendendo da verdade, do caminho para casa. Essa fuga, esse vício, essa busca de prazer no mundo, né? Nesse momento da dor, ele é uma defesa contra a verdade. Então, qual que é o caminho aqui? O caminho é o inverso, é o contrário disso. Tá na sensação aí dessas que eu já mencionei, tá numa sensação de falta, de tristeza, de medo ou e etc, né? Você não vai fugir dessas sensações buscando o alívio no mundo. Você não vai buscar uma distração no mundo, uma satisfação no mundo. Mas sentindo tudo o que você está sentindo, você não precisa deixar de sentir, mas sentindo o que você está sentindo, você vai olhar para isso, encarar de frente essas sensações e ir além delas, reconhecendo que isso é impossível, porque não tem separação. Você é o que Deus é, e Deus é amor, é totalidade.
Essa prática é o que quer dizer: eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Ou seja, não é uma pessoa voltando para o céu, né, voltando para Deus. Não é a Bruna que está se religando com Deus. Não é isso. É a consciência, é esse observador da consciência que é você, que está antes de todas essas sensações, de todos esses pensamentos, que olha para eles não se identificando com eles, né, que é capaz de observar o que está acontecendo, sentindo, mas tem certeza na totalidade, na unidade com Deus. Portanto, tudo isso aí, essa sensação, isso que a experiência está dizendo, é a ilusão. E é aqui então, né, que as buscas elas acabam e você apenas descansa seguramente na totalidade.